Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 8 de janeiro de 2026 e o título é Colapso. Colapso, do latim collapsus, particípio passado de collabere, que significa cair junto ou desmoronar. Colapso nos traz a ideia de desmoronamento, ruína. Dependendo da situação em que ele se enquadra, pode ser algo positivo ou negativo. Estamos vendo muitas coisas desmoronando e sendo arruinadas, e dependendo de que lado se está a visão, pode ser boa ou ruim. É como se estivéssemos disputando um cabo de guerra. De um lado a verdade e do outro a mentira. Há momentos em que a verdade é arrastada para a lama, em outros ela é trazida à luz e ao local seguro. A disputa segue acirrada. A equipe da verdade pode parecer menor e mais frágil, contudo, desistir está fora de cogitação. Mesmo cansados, eles respiram, recuperam o fôlego e seguem resistindo. Li recentemente a seguinte frase atribuída a Nietzsche: Nada é, abre aspas, nada é mais perigoso do que um coração apaixonado por uma mentira. Fecha aspas. Os que defendem a mentira o fazem por pura cegueira, sem propósito, comandados como se fossem marionetes. Apenas como se fossem marionetes. Apesar de perigosos, são vazios. A arrogância é sua maior fragilidade. Perdem a noção, os limites e a estratégia. Aprendizado. O aprendizado do time da verdade é a paciência e resistência. Entenderam que há situações em que as forças devem ser poupadas. O inimigo acaba caindo por si mesmo, tropeçando em seus próprios pés. Estamos assistindo ao colapso diário dos soberbos, caindo em suas próprias armadilhas. A ruína é lenta e gradativa, mas visível. E enquanto eles se debatem, nós assistimos e nos fortalecemos para um embate definitivo. Está chegando o tempo da colheita. O joio e o trigo estão a cada dia mais distinguíveis e separados. Cada um escolhendo em que lado da corda se posicionar. A derradeira batalha segue mais intensa a cada dia. As sombras ruidosas estão se dissipando e dando lugar a um tempo de luz e evolução. É imprescindível persistir e confiar na vitória do bem sobre o mal e da total decadência da escuridão que há tempos assola a humanidade. Sigamos com foco, força e muita fé. Então vamos lá. Realmente, gente, é como se a gente está assistindo aí, né? Quando eu falo que dependendo do lado que você está, né, é positivo ou negativo, porque quem está do lado da sombra, obviamente, não quer que a verdade apareça, né? Tanto é que existem aí muitas tentativas de censurar e de calar as pessoas e, né, com desculpas aí, né? Tantas desculpas aí descabidas, né? Que é para evitar certos discursos que eles chamam que é discurso, não sei se pode falar aqui, né? Tem certas palavras que a gente nem pode falar, né? Então que eles rotulam como coisas, né, do mal, quando na verdade o que eles querem é que a verdade não venha à tona. Então aí eles chamam de fake news, mas o que eles não querem é que muito do que eles sempre, que o sistema sempre fez aí há séculos, que agora estão começando a aparecer, está aparecendo aí, venha à tona. Então eles tentam vários artifícios justamente para tentar calar, né, as pessoas que estão acordando, que estão despertando e que estão entendendo como é que funciona aí, né, todo
esse sistema, toda a Matrix e todos os esquemas que existem há tantos anos. Quem são os controladores, quem está no controle de tudo e quem são os marionetes. E a gente percebe que isso está realmente entrando em colapso, né? Porque estão surgindo coisas assim completamente que chega a ser surreal, né? Chega a ser absurdo de tão descarado que as coisas estão, que a injustiça está, principalmente no nosso país, se mostrando. E a gente está assistindo aí, né? Mas isso acontece no mundo inteiro, não é só aqui. E a gente está assistindo aí, de repente, ondas e ondas de pessoas agora se rebelando e querendo sair, né, desse controle absurdo, porque as pessoas boas, as pessoas decentes, as pessoas corretas, elas não carregam, não trazem na essência delas, no coração delas, a vontade de controlar outras pessoas, de escravizar outras pessoas, né, de diminuir, de querer ter pessoas submissas a ela. Esse tipo de comportamento ou de sentimento é um sentimento de pessoas assim pequenas moralmente, né, insignificantes moralmente. Então, que infelizmente são pessoas que justamente por não terem valores morais sólidos, elas acabam conseguindo chegar a locais de poder justamente porque elas não têm escrúpulos. E a essa combinação, né, de falta de escrúpulos, falta de caráter e poder, e principalmente poder financeiro também, acaba acarretando muitos estragos. Mas não há mal que dure para sempre. E a gente está vendo aí uma derrocada, né, as coisas aí aparecendo. E realmente acho que agora o mal, né, as sombras, a escuridão estão realmente entrando em colapso. E com isso, só que a gente vê esse cabo de guerra, né, entre a verdade e a narrativa. A verdade e a narrativa. Tem hora que a verdade consegue aparecer, consegue se sobrepor, aí criam-se narrativas para conseguir abafar a verdade. E isso tem acontecido aí há muito tempo, porque a gente sabe que a mídia, principalmente, está sob o domínio, né, dos controladores, de quem está no controle aí, de quem faz parte, ela é parte do sistema, né, principalmente a mídia tradicional, e é muito e tem um grande poder, né, mas as pessoas estão começando a perceber, porque chega uma hora, né, existe uma coisa que se chama dissonância cognitiva ou paralaxe cognitiva, em que tem uma parte aí, né, da população que não consegue, que apesar de estar vendo que os fatos não correspondem à narrativa, ao que elas querem acreditar, elas não conseguem desapegar da narrativa ou da mentira que ela quer acreditar. Por isso tem aquela frase aqui que eu citei, que nada é mais perigoso do que, né, uma pessoa apaixonada por uma mentira. Então, e tem muita gente que tem esse apego, que tem essa paixão por uma narrativa que ela não quer desapegar, porque por muitos por muitas questões, por vaidade, né? A pessoa não quer admitir que cometeu, que estava enganada, né? Que estava equivocada. Tem muita gente que não tem essa capacidade de reconhecer, né, os erros, de aceitar que ela que é uma pessoa falha. Todos nós somos, ninguém aqui é perfeito, nós todos cometemos equívocos e isso faz parte da nossa caminhada e do nosso aprendizado e da nossa evolução, né? Os erros e acertos, todos, isso faz parte do combo, né? Ninguém cresce só acertando, né? A gente comete os erros que às vezes no erro é que justamente a gente até aprende mais, né? Porque aquilo fica mais marcado. Lógico que as vitórias são importantes, né?
inclusive, quando você reconhece, você comete um equívoco, você reconhece, você consegue se reestruturar e aprender, tirar uma lição daquilo, isso é uma vitória, né? Então, mas infelizmente tem essas pessoas que mesmo vendo que os fatos, né, que a realidade não condiz com o que ela quer acreditar, ela não abre mão, né, daquela narrativa, da mentira. Ela quer viver aquela mentira. Só que tem muita gente que está percebendo isso e tá saindo, né? Tá conseguindo se libertar dessas narrativas, dessas ilusões que foram criadas, desses véus que cobriam os nossos olhos, né? Com relação a todas as instituições aí, todos do sistema, todas os braços, né, desse polvo. E a gente está com os tentáculos, né, desse polvo. Então, e muita gente está conseguindo se libertar. Né? Tem até aquela frase, né, aquele texto que fala, né, que 1% controla o mundo, 4% sabe, né, do que acontece e serve a esse 1%, 5% discorda, né? São os despertos que tentam combater esse sistema, mas eles são impedidos, né? Estão sempre no embate aí com aqueles 4% que servem ao poder, né? E que são também poderosos, e eles tentam a todo custo impedir que os 5% despertos acordem o restante das pessoas, né? Então, que acorde os outros 90% que ainda estariam, né, dormindo, mas já tem muita gente aí percebendo e acordando e despertando, e é por isso que agora as coisas começaram, parece que a caminhar, né? A gente já entrou esse ano aqui com muita coisa acontecendo, com muita movimentação, justamente para num sentido da verdade vindo à tona para libertar muita gente aí. E tem aqueles que, infelizmente, né, que são os mais arrogantes, né, aqueles que acham que são sábios, que são bem informados, mas que não querem ver a verdade. Então aí fica insistindo em defender coisas que são indefensáveis e as incoerências estão assim escalando, assim. Você vê essas pessoas que defendem, que falam uma coisa, defendendo coisas totalmente contrárias àquilo que elas pregam e, e eles não têm argumentos, né? Eles acabam não tendo argumentos para sustentar essas incoerências deles. E por isso que muitas vezes eles partem, né, esse pessoal aí que não consegue argumentar, porque realmente não tem como sustentar as incoerências das atitudes deles, né, das falas que não batem com as atitudes, eles acabam partindo para agressão, né, verbal, às vezes inclusive física. E a gente tem visto, né, quem acompanha as redes sociais, visto isso com muita frequência, né, as pessoas caindo em contradição assim constantemente. E eu acho que a gente está caminhando aí mais rápido do que a gente imagina para que a verdade comece a prevalecer a cada dia mais. Né? A mídia tem perdido, essa mídia que insiste em corroborar as narrativas, tem perdido muito a credibilidade, até porque antigamente, né, o jornalismo era algo que era respeitado, era considerado sério, a gente acreditava, a gente se informava ali, né? Só que hoje o que a gente vê não é mais a informação sendo passada de acordo com a realidade, e sim narrativas
sendo insistentemente repetidas, né, com a intenção de que aquilo acabe parecendo ser verdade, e a opinião dessas pessoas prevalecendo sobre a informação que deveria ser passada. Então, a verdade fica ocultada ou subjugada a opiniões e a posicionamentos pessoais de quem deveria ali, prezando a profissão, passar a informação independente da sua opinião pessoal. E não é o que a gente tem visto. A gente tem visto aí muito mais as informações chegando distorcidas e deformadas para caber na forminha que é conveniente para determinados veículos. Só que as pessoas estão começando a perceber, porque está ficando tão descarada a dissonância, né? Está ficando tão evidente que certas coisas são narrativas e são mentirosas, são falácias, e que o sistema está desmoronando, está entrando em colapso. Mas seguimos aí, né, nesse cabo de guerra, né? Puxa a verdade para cá, puxa a mentira, puxa, e vamos ver aí. Eu confio muito, tenho muita fé que a luz já está, né, bem mais avançada, justamente por isso que a gente está começando a enxergar as coisas, porque a escuridão está sendo dissolvida, né, porque nunca se viu em todos os tempos até hoje, a gente nunca viu certas situações que a gente está vendo acontecer agora, no nosso país principalmente, né, de coisas assim, de estarem sendo expostas as verdadeiras faces de certas personalidades aí, importantes, em cargos importantes, e já as máscaras aí sendo arrancadas, caindo, derretendo, e muita gente, eu acho que quem tem ali, quem carrega, né, valores morais, tem bom caráter, tem princípios inegociáveis, por mais que tenha defendido algo que hoje está sendo escancarado aí como uma falácia, como uma mentira, como uma enganação, um engodo, essas pessoas estão se posicionando, assumindo seus equívocos e defendendo a verdade, né, a luz, o bem, mesmo que tenham ficado do lado oposto por muito tempo. Mas muita gente aí está despertando, está entendendo, né, o que é realmente a verdade, entendendo o jogo e não aceitando realmente que o mal se sobreponha ao bem, só porque muitas vezes uma pessoa que aceita que uma injustiça aconteça, ou que o mal aconteça, ou que deseja o mal para alguém, porque aquela pessoa pensa diferente dela, não é uma pessoa que tenha caráter, não é uma pessoa que tenha uma boa essência. Então a gente tem visto aí muita gente que, apesar de não concordar com outra, ou com o posicionamento de outras pessoas, ou não gostar de determinadas pessoas, não está sendo também conivente com as injustiças e as crueldades que estão sendo cometidas contra essas pessoas. Né? Podem discordar, podem ter posicionamentos diferentes, mas não vão aceitar que a injustiça ocorra só porque é contra alguém que pensa diferente. Então, isso é um movimento que a gente está vendo crescer aí, e as pessoas percebendo, né, o quanto isso já passou do limite e que em algum momento isso vai atingir todo mundo, não só quem está no lado
oposto, mas em algum momento, porque as pessoas mau caráter, as pessoas que não têm caráter, as pessoas que são cruéis, elas não não têm ali, não existe entre elas o sentimento de nenhum sentimento positivo de lealdade, de amor, né, de amizade. Tudo com questão de conveniência e de utilidade. Então as pessoas estão percebendo que a hora que elas não tiverem mais utilidade, não interessa tudo que elas fizeram para defender certas narrativas ou certas pessoas ou certos instrumentos, a injustiça vai chegar até elas também. Porque é assim que funciona esse lado, o lado obscuro aí da força. Né? Não existe lealdade, não existe gratidão, isso é sentimento de pessoas do bem. E essas pessoas do bem estão de outro lado. Né? Então, a gente agora precisa realmente se fortalecer cada dia mais, se manter firme e se posicionar do lado da verdade. Né? E a verdade, independente de se ela muitas injustiças estão acontecendo e agora isso daí está atingindo todo mundo, todo mundo. Então, quem está no caminho aí do sistema que quer se manter a todo custo no poder vai sofrer consequências. E isso está atingindo todo mundo. Então, é uma hora de união das pessoas entenderem que essa divisão que se criou até hoje foi proposital justamente para enfraquecer, né, os verdadeiros donos, né, da situação, que seria realmente os povos, né, a maioria mesmo das pessoas, e não meia dúzia que está ali no controle porque tem poder. Quem deveria realmente assumir o poder são as pessoas de bem e que fazem parte daquela comunidade, né, da população de um país e da população mundial. Que o bem prevaleça agora de uma forma assim, universal. E para isso a gente precisa se unir, precisa de muita união, as pessoas precisam parar com essa torcida organizada e ficar do lado da verdade e do lado do bem e do lado da luz. E, graças a Deus, a gente está vendo as pessoas acordando e entendendo, né, que essa divisão de jogar um contra o outro por questões de raça, de religião e de posicionamento só favorece a quem quer se beneficiar e, e, e se manter no poder para controlar os demais. Então a gente segue aí firme, com foco, com força e principalmente muita fé para nos guiar nesse momento tão importante pelo qual a gente está passando, em que a gente possa contribuir, né, para esse desmoronamento da escuridão, né, das sombras, desses véus que sempre nos ofuscaram e nos impediram de enxergar a verdade, e que a luz ilumine cada dia mais, né, os nossos corações e o nosso planeta, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.